Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Forecast, a temporada 11. Antes de apresentar a nossa convidada mais que especial, nós vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Espaço Boutique, Audio Center, Desafio Empreendedor e Evento Turismo, Ering Store, Lamemir Colchões e doutora Daniela, da Clínica Colibri. Gente, hoje a gente tem uma convidada muito especial. Para mim, ela sabe que ela mora no fundo do meu coração. Não só para mim, como para minha família, meus filhos em especial. E é a tia Marina. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Já faz parte do Tia Marina. Tia Marina. Eu nem me reconheço sem o tia Marina. Queria te agradecer, viu, por ter topado estar aqui conosco. E, então, conta a sua história um pouquinho pra gente. Se apresenta, Se Tia Marina. apresente. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Antes como espectadora e agora como participante, né? Muito obrigada pelo convite. Então, meu nome é Marina. Eu tenho 34 anos, sou casada, tenho 2 filhos, a Bianca de 10 e o Filipinho de 6. Sou filha da Silvana e do Luiz César. Não consigo me apresentar sem essa parte. Ainda não cortei o cordão. Você é filho de quem? Tema de terapia. Não corto o cordão. E há 3 anos, né? Vai fazer agora 3 anos atrás, eu passei por um câncer de mama. E graças a Deus, né? Vitoriosa até aqui. E eu acho que eu vim partilhar um pouquinho, né? Dessa trajetória aí com vocês. Gente, só um adendo aqui. A gente escolheu a Marina porque a gente quis trazer uma história de mãe, né? E ela vai contar um pouquinho também da história dela com os filhos, com a mãe. Então, para a gente celebrar o mês das mães, que é maio. Em grande estilo. E muita responsabilidade, né? Porque falar de mãe não é brincadeira, né? Não. Exatamente. Então, a responsabilidade é grande. a gente ficou um tempo assim pensando quem era a pessoa certa para trazer um pouco para esse momento do mês de maio, né, das mães. E já tinha um tempo que as meninas estavam falando da sua história. E, bom, é agora a hora de trazer a tia Marina para poder falar da história dela e também essa experiência de ter vivido isso sendo mãe, né? Então, vamos lá. As curiosidades aqui que nós já escrevemos, as perguntas. É você, né? sou eu. Você já começou falando pra gente da sua relação com a sua mãe, né, com seus Isso. pais. E para quem acompanhou isso com você, ficou muito nítido a força que vocês duas construíram juntas, né? Fala pra nós como é que foi o papel da sua mãe no seu processo de cura. Como é que foi essa construção, né? Uma relação que vocês já tinham muito forte, mas que com o processo do câncer ela se fortaleceu. Sim, com certeza. Eu falo assim que o diferencial, né, que eu tive, graças a Deus, nesse processo, foi a minha rede de apoio, né? Hoje, as pessoas, os médicos principalmente, falam muito, né? Dessa potência que é essa rede de apoio e desse diferencial que faz durante o tratamento. Eu e a minha mãe, a gente sempre teve uma relação muito próxima. Nem é uma relação de mãe e filho. É uma relação, assim, são melhores amigas. Hoje eu não sei se isso é bom ou se isso não é. Mas eu sei que foi essa relação que nós construímos. E quando eu descobri o diagnóstico, com certeza é a parte mais difícil, né? Eu falo que é um velório com a gente viva. Porque o momento do diagnóstico, ele é muito pesado. É uma sentença de morte. As pessoas vêm tentando desmistificar isso, mas não tem jeito. Aquele exame ali, aquela palavra, ela é muito pesada. E eu lembro que logo assim, nos primeiros dias, no primeiro momento, não foi nem nos primeiros dias, a minha mãe olhou pra mim assim muito forte e falou que nós iríamos passar por tudo e que seria tudo leve. Porque na nossa vida, nada foi leve. A nossa vida é muito movimentada, sabe? A nossa família é muito grande. Então, é todo mundo muito junto, misturado. Um dá palpite na vida do outro, sabe? É aquela casa de vó, assim, bem casa de vó mesmo. É uma família muito unida. E eu lembro que quando ela falou isso, me trouxe uma paz, sabe?
uma tranquilidade, uma certeza que seria dessa forma. E que realmente foi. Então, eu brinquei, né, no começo, mas a minha relação com a minha mãe, ela é muito forte. O cordão não foi cortado. E eu lembro de falar, assim, muito no começo, quando eu tava doente. Eu falava, o povo vive falando pra eu cortar o cordão umbilical com a minha mãe. Agora que eu não vou cortar mesmo. Doente, depois de tudo que eu passei, agora que vai enrolar mais ainda. E, de fato... Enrolou. Só que a minha mãe é uma pessoa muito sábia. Ela sabe se colocar no lugar dela. Então, ela não é aquela mãe, aquela sogra que atrapalha, sabe? Que ela ocupa um lugar. Pelo contrário. Ela é tão na dela, sabe? Que ela passa muito despercebido. Diferente do meu pai. O meu pai, onde ele vai, ele é assim, né? Todo mundo enxerga, ele conversa muito, ele é o centro das atenções. E totalmente diferente da minha mãe. Então, eu falo que a forma de amar deles é muito diferente. O meu pai, ele ama falando, ele ama gritando, ele ama expressando. A minha mãe, não, ela ama calada, ela ama nas atitudes, sabe? Ela ama na serenidade. Então, eu falo que eu tenho essas duas experiências em casa. E que, realmente, eu não sei o que teria sido sem a minha mãe. Eu até brinco com ela, que eu falo que ela vira a melhor amiga das minhas amigas. Mas não de propósito, sabe? Mas porque realmente... Exatamente. Porque ela é agradável, porque ela tem um papo bom. É natural. Ela sabe ouvir. Então, ela sempre foi a melhor amiga das minhas primas. Então, ela sempre soube tudo nosso. Aquela fase da adolescência, sabe? Então, ela sempre soube, nunca teve segredo. E eu sou muito, assim... muito grata por ter tido esse presente em forma de mãe. Porque quando quando a Renata falou, né, que o tema seria mãe, eu falei, nossa, eu acho que eu tenho muito mais a falar como mãe não, como filha, do que como mãe. Porque como mãe a gente se cobra muito, né? Então, assim, eu falei, gente, será que eu sou digna de falar como mãe? Como diz o padre Sérgio, digno nós não somos, né? Mas como filho, eu tenho propriedade de falar da minha mãe. Como ela é única e especial. Por compartilhar isso com a gente. Você falou, são duas crianças, né? Isso. E quando você descobriu o diagnóstico, qual que era a idade deles? A Bianca tinha 7 e o Filipinho tinha acabado de fazer 3. Uma semana depois que ele tinha feito 3 aninhos. Como é que foi para você lidar com isso e, ao mesmo tempo, lidar com essa família em casa? Assim, o marido, filhos, essa rotina. Você fez o tratamento todo aqui? Não, eu fiz em Uberlândia. Foi todo em Uberlândia. O impacto do diagnóstico, né, é muito forte. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, gente, eu não posso morrer, né? Eu tenho uma filha de 7, um filho de 3, não tinha nem tirado a fralda ainda, o bico. Mamava, né, em mim até pouco tempo. No entanto, quando eu descobri, o Lipe falava assim, não, Mari, isso é nódulo, leite que tá... Eu falava, não, Lipe, não é leite. Enfim, foi muito difícil, porque o que me passava na minha cabeça era isso, né, que eu não podia deixar... Os meninos. Como que eu ia morrer? Eu pensava, não tinha a menor condição de eu morrer. Não tinha a menor condição de eu deixar essas crianças aqui desse jeito. E eu lembro que teve uma moça que foi orar pra mim, muito especial, que ela também tem uma história de vida muito bonita, que ela falou assim, que quando ela passou pela situação dela, que ela tava na UTI, eu não lembro direito se foi um anjo ou se foi Nossa Senhora, mas ela tem essa visualização, que falou que deu uma chance, que Jesus tinha dado uma chance pra ela, justamente para ela cuidar dos filhos dela, porque os filhos dela precisavam dela. Porque deu a entender, assim, que não era para qualquer um, os meninos. E eu falei, nossa, então eu tô achando que não é dessa vez que eu vou, não, porque os meus também não são para qualquer um, não. Eles são difíceis, eu acho que Deus vai me dar uma chance para recalcular a rota, para eu ficar aqui com esses meninos. E a minha preocupação era essa, porque o que mãe é? Mãe é referência, mãe é porto seguro, mãe é quem dá banho, né? Na minha rotininha ali com os meus filhos pequenos. É quem escova o dente, é quem dá o banho, quem arruma a tarefa, quem arruma a lancheira. Claro que tudo por trás eu tenho a minha mãe. Mas a minha preocupação era essa. E é aí que o Lipe entra brilhantemente. Que hoje eu não consegui reconquistar esse lugar até hoje. Então, hoje eu sou muito tranquila, não para morrer.
né? Credo, não quero morrer, quero viver não. muito ainda. Mas, assim, os papéis, assim, sabe aquelas pecinhas, assim... A história mudou dentro da minha casa, sabe? Eu era insegura de deixar os meninos com o Lipe, não porque ele não ia cuidar e tudo, porque não era do meu jeito, né? Então, assim... Tinha que ser do seu jeito, né? Exatamente. Ai, vai sair. Não, mas eu quero que ponha essa roupa, eu quero que arruma isso, eu quero que ponha esse... E eu saí de cena. Não de propósito, né? Porque realmente a gente fica mais fragilizado, fica mais insegura. E ele assumiu isso de uma tal forma que hoje o meu papel não é esse mais, entendeu? Construiu do jeito dele aquilo ali. Exatamente. Hoje eu sou realmente a parceira, eu não tô na frente dele, como eu me sentia. Entendeu? Eu tinha certeza que os meninos não conseguiam viver nem um minuto sem a minha presença. E hoje eu tenho certeza que, se precisar, eles conseguem, e muito bem. Porque o Lipe, ele conseguiu ali organizar essa rotina com os meninos, claro que com a ajuda da minha mãe, do meu pai. Mas de forma que hoje, eu falo que hoje o ponto de segurança da minha família é o Lipe. E antes eu tinha certeza que era eu. Né? Eu falo que as coisas vão... Né? Deus desconstrói realmente tudo para construir novamente. E eu tinha certeza que nada ia funcionar sem a minha presença. E hoje tudo funciona, às vezes, até muito melhor. Porque o Lipe tem uma serenidade, uma calma, um temperamento que eu não tenho. Então, não foi fácil essa descoberta, mas foi necessária. Porque eu falo que Deus mudou completamente o cenário da minha casa. Eu era aquela mãe... Dominadora. Exatamente. Eu queria coroa, sabe? Mas e hoje eu entrego, ela fala. Isso hoje você vê como uma leveza? Nossa, completamente. Às vezes eu até me cobro. Porque eu falo, gente, mas será que eu não tinha que estar importando mais? Ou será que eu não tinha que estar mais preocupada, sabe? Porque eu acho que também que as coisas mudam, né? Os valores. Hoje o que eu importava, às vezes eu não importo tanto mais. Igual eu ficava apavorada de saber que o Lipe tinha saído e às vezes a Bianca tava com a roupa que não tava combinando, ou, sabe? Não tinha arrumado a mochila. Porque esse é o pensamento de uma mãe que tem filho pequeno, né? Se tá bem cuidada ali no sentido do... Se não vai faltar prático, nada, né? Exatamente. E hoje não mais. E hoje eles se viram, sabe? Às vezes eu não arrumei o café da manhã, o Lipe sai e vai com eles pra padaria. E eu achava que isso não ia rodar sem a minha presença, entendeu? A gente costuma acreditar que isso nem poderia acontecer, né? Que é inconcebível a gente sair de casa sem que tudo esteja no esquema, né? E hoje eu Exatamente. E hoje eu saio tranquila. Então eu fico às vezes até assim, gente, será que tá certo? Será que não tá? Mas é porque foi construída essa confiança, né? Marina, são 3 anos que você descobriu. Vai Ou fazer... tudo aconteceu 3 anos atrás? Não. Dia 31 de dezembro de 2022 foi a última radioterapia. Ah, entendi. Então, mas vai fazer 3 anos de diagnóstico, que eu descobri em abril de 2022. Abril de 2022, entendi. É pouco tempo, né? É recente. É pouco tempo. Pouco Eu falo tempo. que parece que é um parêntese, né? Eu falo que parece, assim, né? Tem a Marina, aí parece que eu vivi isso tudo aqui e voltei. Mas eu falo que é um lugar de memória, né? Da minha história, que eu gosto sempre de revisitá-lo. Porque, por mais que pareça muito recente, às vezes no dia a dia ali, Você naquela... esquece, né? Exatamente. E é muito importante lembrar. E o que você gosta de lembrar, considerando isso que você acabou de falar? Não, eu... Não é... Você gosta de revisitar para te Isso, lembrar o quê? Para me lembrar que, às vezes, eu murmuro por tão pouco no dia a dia. Então, eu gosto de voltar nesse lugar para lembrar da minha gratidão naquele momento, da minha fé daquele momento. Porque no dia a dia, a gente não consegue manter isso tudo, né, no nível, a espiritualidade, a saúde, a fé. Então, eu gosto sempre de lembrar para ter essa gratidão, sabe? Eu quero ser essa Marina que eu fui durante a doença. Porque é nessa Marina que eu me transformei. Só que às vezes no dia a dia não é tão simples assim. Sabe? Naquela, ai, nossa, eu tô cansada, não tô aguentando vocês, os meninos. Sabe? Nossa, eu quero viajar, eu quero ficar 1 mês fora. Sozinha. Aí, de repente, eu falo, gente, mas há 2 anos atrás eu tava implorando
para estar aqui, né? É. Para poder ter esse momento com eles, para poder estar vivendo isso. Marina Então, é Flor te importante. perguntou sobre o desabrochar como é que foi a sua relação com a mãe, né? E aí você contou do Lipe. E o marido e a mulher, como é que precisou ser reconstruída essa relação também? Nossa, com certeza. Eu falo grande parte das mulheres, né? Isso tem dados, né? Comprovando. São deixadas, né? Pelos maridos durante o processo. E é uma realidade mesmo, muito triste, né? A gente vê muitos exemplos, principalmente na mídia. Eu conheci várias mulheres. E, assim, graças a Deus, eu tenho um relacionamento, assim, abençoado. Claro que não é exemplo, não é aquela Como mil maravilhas. nenhum é, Exatamente. Com Mas- problemas, É, né? Todo mundo tem Exatamente. Mas nós somos parceiros, né? E eu acho que isso é o mais importante. Mas não é fácil. Durante o processo, eu falo que a gente construiu outras coisas. Porque aquela relação carnal mesmo, né? Aquela coisa não existe, né? Não tem jeito. A gente tá com cabeça para outras preocupações. Um tratamento muito difícil, né? Então, a gente foi se conectando em outras coisas. Eu falo que foi o período que eu mais me senti amada. E mais me senti acolhida. Então, direto a gente lembra disso também. Nossa, mas nós estamos brigando por isso. Olha o que a gente já passou. Olha, Legal. né? Eu falo isso para todo mundo. Eu fui feliz. Eu fui muito feliz durante a época mais difícil da minha vida. Em todos os sentidos. Como esposa, como mãe, como filha. Foi a única vez que eu me permiti descansar, que eu me permiti ficar em casa, verdade. que eu me permiti ver uma série. Eu nunca tinha visto uma série, eu nunca tinha Olha só. assistido. A Marina trabalha workaholic, né? Eu tenho essa necessidade, que também não é legal. Mas hoje você não tá nesse ritmo, né? Não, Naquele ritmo. não é tanto, mas eu falo que só de ser professora já é um ritmo que não é normal. Aham. E eu sou professora 2 períodos. Então, é puxado. Mas eu não tenho mais, assim... Eu não sabia falar não, sabe? Eu não tenho mais aquela... eu vou pegar essa aula, porque eu vou estudar eu vou pegar essa aula particular, e eu vou pegar, não tem problema eu chegar às 10 horas da noite em casa. Então, assim, é um pouco mais controlado. Mas Quando tem que eu ser casei, mais. a tia Marina foi Tem que recreadora do meu casamento. Fui. O Eu espaço lembro. Kids do meu casamento foi da tia Marina. Lindo. O que envolve criança, eu já fiz de tudo, né? Então, assim, ano passado eu peguei umas aulas a mais, aí esse ano eu já larguei um pouquinho, porque é importante sair um pouquinho Até mais professora de cedo. catequese, né? Você foi do Pedro na pandemia. Eu morro de vontade de voltar. Que eu amo, né? Eu acho que E os Deus ainda vai me meninos usar gostam ali. muito de você, né? Então, dá mais gasto pra você trabalhar, né? Demais, eu amo, né? Realmente eu tô no lugar certo. Eu falo que escola é o meu lugar. Então, voltar também foi muito importante, né? Eu voltei em no meio de 2023. Mas essa relação marido e mulher, ela é reconstruída todos os dias. E o sabe aquela frase assim, não termina quando acaba? É a frase do câncer. A gente pensa assim, nossa, agora é felizes para sempre? Não. Aí vem um monte de coisa, né? As questões hormonais. Hoje eu sou uma mulher na menopausa, né? Então, assim, eu tenho todas essas questões também. Então, as impaciências, né? Então, tem que ser tudo muito bem equilibrado. Bacana. Quem tá aí na sequência sou eu? Sou Ah, eu. Gladys. Ô, tia Marina, como que fica a questão? Eu acredito que você tenha tido algum medo, você tenha passado pela fase com dos certeza. medos, né? Como é que vai ser? A gente viveu lá em casa também, porque a minha mãe também teve um câncer. Então, assim, eu na condição de filha, tive muitos medos. E muitas inseguranças também. Como é que foi isso para você? Que você fala e me passa um filme, assim. Quando a mamãe teve o diagnóstico de câncer, você fala, pronto, acabou. Né? E isso é muito maluco, maluco. Até a gente digerir isso tudo e ver o tratamento, ver como é que vai ser. Como é que foi isso para você? Falando de medo, falando de inseguranças. Então, o medo tá aqui, ó. Ele não sai, não. Mas eu falo que eu tento transformar, assim, eu tento, porque é todo dia mesmo.
eu tento transformar o medo em confiança e fé em Deus. Que eu já tô curada, que em nome de Jesus isso não vai me acometer mais. Mas o medo ele incomoda, né? Ele machuca. Sim. Porque ele não dá sossego. Eu já vivi aquela fase, assim, que uma dorzinha na unha eu queria fazer uma ressonância. Uma dor de cabeça eu ligava para os meus médicos e pedia uma ressonância, pedia um ultrassom, pedia exame de sangue. E agora parece, assim, que eu tô saindo dessa fase. O tratamento os exames, né? Eram de 3 em 3 meses, agora vão passar a ser de 6 em 6. Um pouco insegura, mas, assim, confiante. Que esse é mais um passo, né? Na caminhada. Mas, com certeza, o maior medo sempre está relacionado às crianças, né? Apesar de ter organizado muita coisa, caso faltasse, é só esse o medo, né? Medo de deixá-los, medo de passar por isso de novo, medo de colocar eles nesse lugar também, porque foi sofrido para os meninos. Né? 2 crianças, assim, eu falo que a vidinha deles já tem muita história para contar, sabe? É uma vidinha bem movimentada. Eu imagino. E é muito medo. Medo, às vezes, assim, sempre se permite comer alguma coisa e você pensa, ai, meu Deus, será que é isso aqui? Que se voltar, eu falo que eu não vou me permitir um dia essa doença voltar e eu não ter feito a minha parte. Apesar de que nunca é 100%, né? Mas, assim, eu busco fazer o máximo que eu posso para não ter essa culpa além do medo. E o medo a gente vai administrando, né? Administrando com terapia, administrando com uma conversa, com exames, que é normal, né? Os meus médicos falam muito que é muito normal esse medo. Mas esse medo gera muita insegurança, né? Eu acho que, eu não sei se a palavra é medo aqui, mas eu acho que é um trauma, sabe? Ah, Porque com você certeza. vive a experiência do medo, e aí como ele repetiu, não foi só um medinho que eu senti hoje, ele teve sequência diariamente, recorrente, e aí isso vira um trauma. E o trauma, ele fica gravado. Então, todas as vezes em que acontecer alguma coisa que remete àquilo do passado, que é uma dorzinha, um espirro, uma pessoa que você passa a conhecer e que vai te falar uma história semelhante, aí isso tudo volta à tona, que são o que a gente chama de traumas. Exatamente. E eu acho que eu até já vivi, sem saber, sem estudar, não sou entendedora do assunto. Eu acho que vocês vão poder falar melhor do que eu, mas assim, tem as fases, né, do trauma, do luto. Sim. E eu acho que eu já passei por várias. Eu já tive aquela fase, assim, de querer estar perto, de querer dar notícia de todas as pessoas que tinham câncer, sabe? Eu seguia todas as pessoas, eu vivia a vida de todo mundo. Eu ficava de cama quando alguma Uncle Friends morria. Porque Uncle Friends. Minhas Uncle Friends. Então, aí agora eu já tô naquela fase, assim... Eu acho que também porque o trabalho, a vida realmente vai voltando. Né? Eu já tô naquela fase assim... Ai, será que eu quero seguir? Eu acho que eu não vou seguir. Mas será que eu tô... Sabe, será que eu tô sendo egoísta? Exatamente, porque o meu já passou e eu não quero agora acolher a outra dor. E, assim, eu sou... as pessoas me procuram assim como eu procurei outras meninas também. Então, eu sou sempre muito disposta, porque conversar com quem já passou é diferente, né? Eu lembro que eu queria saber, assim, que dia que cai o cabelo, sabe? Tomou a primeira, tomou a segunda, mas que dia? Demora 3 dias, demora 4. Então, eu quero ser para essas meninas o que outras foram para mim. Só que hoje, principalmente na rede social... Eu tô tentando, sabe, me conter um pouco, porque eu ficava 24 horas seguindo todo... muito sofrimento. Exatamente. Seguindo todo mundo, querendo dar notícia. E eu ficava de cama mesmo, sofria quando alguma delas, sabe, acontecia alguma coisa. Então, eu acho que agora eu tô nessa fase, assim, que, sabe, eu acho que tá bom. O meu. Não que eu acho que o meu foi maior, não tem nada disso, pelo contrário. Mas tá na hora de sair do lugar de sofrimento. Exatamente. Então, eu tô buscando até outras coisas. Porque a gente vê muito mais casos que dão errado do que casos que dão certo. Então, eu busco hoje casos que dão certo, né? Ah, eu acho tão bom na hora que fala assim, ela tem 10 anos de curada. Eu falo, nossa, que bom, né? Porque a gente fica nessa questão da remissão de 5 anos. Aí depois, porque eu sou muito nova, então é 10 anos. Então, a gente fica nessa...
Insegurança. Mas quando você opta por escolher caminhos que não te traz a memória do passado ou que não potencializa o trauma, nunca vai ser um movimento de egoísmo seu. É apenas uma forma que você está escolhendo conscientemente de continuar sem dar valor ao trauma. A sua mente, ela não entende que você teve uma doença, mas ela associa com trauma. Entende? Eu tive um câncer de mama. Sua mente não sabe o que é isso. Mas a hora que você busca o câncer de mama através da dor do medo, ela entende que você sente medo. E aí, ela cria mais do medo. Então, ela vai criar mais situações para amanhã, depois da manhã, você sentir medo. Agora, se você fala assim hoje, eu não vou olhar para essa rede social, porque eu não quero me alimentar dessa dor do outro. Mas aí você sai dela com culpa, você não está se ajudando. E não é culpa, não é egoísmo, tá? É apenas a forma que você está conscientemente... É o que o livro hoje comentou. Entendeu? Que é a forma que você está escolhendo conscientemente de continuar vivendo sem carregar o trauma junto, o medo junto. Né? Agora, humanamente, a gente sente o egoísmo e culpa. Eu ia falar, ainda tem muita culpa junto. Mas só que isso não significa que você está deixando de fazer a sua parte por essas pessoas. Até porque você as faz pessoas essa parte quando alguém te procura. Isso, eu ia falar. Entende? E elas procuram, né? Procura. Entender que a culpa, Pensa assim, ela vem de um treino que nós mesmos fazemos com, com o nosso cérebro. A gente com o seu treina cérebro. o nosso cérebro a associar aquela culpa à dor, ao trauma. Quando eu associo a dor ao trauma, ele puxa de novo a doença. Ele volta. É um ciclo, né? E pensa assim, pessoas há 30 anos atrás não tinha rede social para olhar. Entendeu? Elas não tinham. Então, assim, o que hoje, conscientemente, eu posso ainda fazer pelo outro que tem a mesma doença. Então, quando você recebe um telefonema, uma mensagem de alguém e você para falar com essa pessoa como um exemplo de alguém que superou, você já está fazendo a sua parte. Então, as outras se proteja. Porque a sua mente nunca vai entender. A sua mente não sabe o que é câncer, mas ela sabe o que é medo. Entendeu? Então, não volte no medo. E tudo que te trouxer medo, independente da doença. Entendeu? Medo de ficar pobre, medo de perder dinheiro. É medo. É medo. Tudo é medo, entendeu? E ela entende que você está desenvolvendo medo. Então, busque por equilibrar nisso aí. Qual que é? Sou eu. Marina, a gente sabe que tudo foi difícil, né? É um processo bem delicado. Mas o que foi mais difícil? O tratamento físico ou o impacto emocional que tudo isso gerou na sua família, nos seus pais, nos seus filhos? Então... eu vou até completar a sua frase. Tudo foi difícil, mas tudo foi fácil. Você acredita? Pelo apoio, né? Deus me... assim, eu fui revestida de um amor, de uma unção, sabe? De um poder que é sobrenatural mesmo. Eu costumo associar, assim, sabe videogame? Quando o Mario pega a vida e fica cheio de estrelinha. Eu me senti assim. Parece que eu ia, sabe? Derrubando tudo. Mas, com certeza, a parte emocional, ela foi mais difícil. O tratamento físico, ele é muito desafiador. Eu tinha muito medo dele. Porque, por muito menos, eu sofri muito mais. Eu tive 2 gestações muito difíceis. Complicadas, que eu passei mal demais. Você sempre passava mal, né? Ficava de cama. Então, o meu medo da quimioterapia, ele era absurdo. Porque eu falava, gente, eu vou passar vomitando. E o vômito, esse sintoma físico, ele me remete à minha gravidez. A minha ansiedade e a minha gravidez. Então, eu falava, gente, eu só não posso vomitar a primeira vez. Porque se eu vomitar a primeira vez, acabou. Eu vou ficar de cama 8 meses. E Deus foi tão maravilhoso que eu não dei uma ânsia de vômito. Sabe o que é ânsia de vômito? Eu não dei uma ânsia de vômito. Foram 16 ciclos de quimioterapia. Uau. 15 ciclos de rádio, 2 cirurgias. Então, assim, é desgastante. Mas, assim, eu me sentia muito forte. Eu falo que hoje... Semana passada eu tava gripada. Gente, eu tava derrubada de cama. E eu falo, gente, mas não pode. Parece que não é o mesmo corpo. Entendeu? E, com certeza, a parte psicológica é difícil. Mas eu falo que eu fui blindada de todas as formas que vocês possam, assim, imaginar. Por todas as pessoas e principalmente por Deus. Né? Eu só Você tem muita fé, né, Marina? Tenho. Eu sempre vejo vocês sempre tão
segura. Apesar de achar que é muito pequena ainda, que a gente sempre pode... né? Eu falo todo dia, eu só peço, Jesus, aumenta minha fé, aumenta minha fé. Verdade. Mas eu falo que foi ela que me sustentou. Então, assim... Você já era antes? Então, eu venho de uma família católica, de uma família que... Já era, sempre foi, né? Que sempre frequentou, ia de missa todo domingo e tudo. Mas eu falo que quando a gente passa a caminhar com as próprias pernas, não é? Porque até então é uma fé relacionada à família, não é? A tradição. Mas, assim, eu já venho nessa caminhada com a minha busca, né? Que eu falo com a minha fé, já tem um tempo. E isso só fortaleceu. Que bom. Eu já estava, assim, bem... Por isso que não houve questionamento, né? Eu falo que teve, assim, uma meia hora ali de desespero, mas Deus já enviou as pessoas que Ele precisava enviar na hora para organizar a minha mente, para falar, peraí, pode chorar. Hoje você chora, hoje você grita, hoje você morde. Porque é aquela dor, sabe? Eu acho que só quem já... É indescritível. É uma dor, sabe? Que parece que você vai morder. Parece que se tiver um bicho ali, você... Deve ser uma fúria, assim, né? É. Mas você questionou nesse momento, assim, por quê? Por que eu? Por que Não comigo? deu tempo. Eu acho que a dor, ela é maior do que o questionamento, sabe? A dor e o medo de morrer, esse velório que eu vivi em meia hora ali, sabe? A família inteira chegando, todo mundo chorando. Aquela coisa. É um velório com a pessoa viva. Eu falo que não deu tempo de questionar, porque aí logo já chegou os anjos, que eu falo, as pessoas que foram enviadas, e que já foram colocando as coisas no lugar, sabe? Eu falo que foi literalmente uma nuvem, no mesmo dia, que ela habitou, o caos aconteceu, e rapidinho ela saiu. Aí essas pessoas que são amigas muito especiais, você sabe que não é assim que Deus gosta, não. Nós não vamos passar isso desse jeito, não. Nós vamos passar... como Ele ensinou a gente a passar. Com fé, com confiança, entregando, sem murmurar. Sem, ai, tá difícil. Ai, hoje tá pesado. Então, e eu bati no peito e falava. Eu passei, assim, o que é a melhor fase da vida de uma mulher? É a gravidez, não é? Eu passei as minhas 2 gestações reclamando. De tanto que eu passava mal. E eu falei que eu ia passar a pior fase da minha vida sem reclamar. E eu consegui. E eu lembro eu lembro que o meu irmão falava assim, gente, mas pelo menos um vômito, né? Pra gente ver que esse remédio tá fazendo efeito. Não tinha um vômito, não tinha nada. Aí na hora que o cabelo começou a cair, foi até assim um sinal, né? Não, gente, esse remédio tá funcionando, porque era impressionante. Eu não tava fazendo atividade física, fazia caminhada todo dia. Minha alimentação nunca foi tão saudável. O meu humor nunca foi tão bom. Eu não fiz terapia durante o processo, porque eu não me senti necessitada, porque assim... O acolhimento era tão grande, né? Exatamente. Tia Marina, eu falo que toda vez que falam pra mim sobre descansar em Deus, e ela nem sabe disso, eu lembro dela, da tia Marina. Eu fico muito Sempre feliz. que falam descansar em Deus, porque a impressão que ela passou pra gente durante todo o tratamento foi do descansar em Deus. É a confiança, né? Exatamente. E é a verdadeira eu tive um fé, sonho, né? Eu sonhei que eu tava sendo carregada, Jesus me carregava e Nossa Senhora tava de mão dada com ele. Olha só. E foi literalmente assim que eu passei. E eu sinto saudade, não da doença, mas dessa confiança, sabe? Dessa pureza mesmo de sentimento, sabe? Sem as coisas do dia a dia, da rotina, do ordinário ali, sabe? Te machucando. Sem o mundo mundano, né? Exatamente. Por isso que eu falo que eu gosto de voltar. Isso aqui hoje está me fazendo super bem. Porque eu venho de uma fase completamente ao contrário. Murmurando, reclamando, cansada, sabe? Aquela fase. Então, partilhar, testemunhar, né? Te relembra. Exatamente. Acho que a força, né? Você teve. Coragem. Você estava falando, a gente começou falando da sua relação com a sua mãe. Não sei se as meninas, eu te acompanhei o tempo todo e a sua relação com seu irmão também é muito bonita, né? Sempre foi muito bonita. Sempre. E em algum momento você percebeu a sua mãe nessa relação, você, seu irmão, em algum momento você percebeu a sua mãe, e agora? Eu preciso dar atenção para ele, mas nesse momento a Marina é o foco. Você percebeu sua mãe dividida nessa relação? De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque sabe aquela questão do filho que sempre tem um que precisa mais? Eu sou.
Ele é mais velho, Marina? Não, ele é mais novo. Mas ele é Resolvido. outro patamar. Ele é resolvido, sabe? Ele é ele. Ele, assim, ele só comunica, sabe? Ele é muito seguro, ele é muito inteligente. A alma dele é muito pura. Então, hora nenhuma, pelo contrário. Ele me ligava todos os dias. Mandava, a primeira mensagem do dia era dele. Menos um dia. Bora pra batalha. Hora nenhuma. E eu tenho plena certeza que se um dia tiver o juízo, assim, os pais e os filhos, pra quem que você fez mais? Eu tenho certeza que foi pra mim. Financeiramente, emocionalmente. Assim, eu tô no lucro e ele, sabe? Mas pra ele tá tudo bem. Tudo bem. Hora nenhuma ele me, sabe? Ele me cobra isso. Pelo contrário, ele é o que mais me ajuda em todos os sentidos. Assim, o que me marcou muito foi ver ele muito mal. Eu lembro. Eu vi, assim... Quando você perdeu o cabelo. Né? Teve um dia que eu vi ele, assim, num choro, que eu nunca tinha visto o Igor naquele choro, sabe? E eu lembro de falar assim, parece que agora, sabe? Ficou feio o negócio. Será que é comigo? Parece que ficou sério. Mudou alguma coisa, eu não tô sabendo. Eu vi ele muito mal, sabe? Ele ali. E a minha mãe e meu pai, essa hora, dando o colo que ele precisava. Então, nossa, essa hora pesou, porque eu pensava assim, o Igor que vai ser a força do meu pai e da minha mãe, né? E essa hora eu vi meu pai e minha mãe sendo o colo dele. Aí pesou. Aí doeu, sabe? Foi um dia muito especial. Foi uma reunião de família que a gente sempre tem. Era aniversário de uma das minhas primas. E nós fizemos um momento ali de oração muito importante. Foi como se fosse assim, abriu a porta para começar, sabe? E eu lembro do marido da minha prima falar assim, que a gente não tinha plano B, sabe? E foi muito forte isso. Porque realmente a gente não tinha, né? O plano B era dar tudo errado, o tratamento e tudo. Então foi como se, assim, a porta abriu ali, sabe? Como se fosse a porta do céu. Eu entrei e vivi. Muito engraçado, muito sobrenatural, tudo. Se eu contar pra vocês, assim, os detalhes da presença de Deus nos cuidados, não dá nem pra contar. É tanta mensagem, gente, é tanta... Sabe, era uma medalhinha que chegava que eu não sabia de quem. Era uma ligação, era uma mensagem. Eu falo que era oração, assim, de 4 gerações, quase que juntas, sabe? Eram as amigas da minha avó do terço rezando, da minha mãe, a minha geração, os meus alunos, sabe? Foi um movimento de oração que eu falo, assim, que a gente fez muito barulho no céu, sabe? Aqui, gente. Eu pedi alto, sabe? Eu falo que eu pedi... e a pedir por você, né? Eu falo que foi um pedido assim, sabe? Eu gritava no silêncio, né? Mas eu gritava a minha cura. E eu tenho certeza que esse movimento... Eu só recebi a notícia. Hoje a oração dos meninos foi para você. Sabe? Uns alunos que já estão adolescentes, de outra cidade... Foi muito lindo, muito lindo. Tem hora que eu nem acredito que era pra mim, que era comigo. Mas você sabe que eu ia falar isso agora? Eu acredito no que eu vou falar, tá? Não sei se eu acredito também, não tô nem isso, não acredito. Isso mesmo. Quando pessoas param para orar por outras, rezar por outras, ter uma intenção boa para outras, elas humanamente parece que a gente está parando para rezar pela tia Marina. Mas naquele momento, por egrégora, você está rezando para todas as pessoas no mundo, no planeta, que estão vivendo a mesma dor. Então, é como se Deus tivesse que usar mais pessoas. Por isso é que parece que tem tanta gente vindo, né? Uma bedalinha que chega que eu não sei nem de quem é. Né? Com quem diz, quem é mais essa que está rezando por mim, se eu nem sei quem é. É como se Deus colocasse mais pessoas no mundo para rezar supostamente para você naquele momento, porque é como se ele precisasse de mais pessoas para mudar a energia do mundo, do planeta, da frequência naquele momento, para que mais pessoas sejam atingidas por essa oração, que não seja só você. Entendeu? Eu acredito nisso, porque quando eu estou rezando por alguém receber uma cura, eu não preciso saber quem é. Com certeza. Né? A gente tem o hábito, a gente tem a mania, né, humana de dar o nome para quem, porque é uma fraqueza humana da fé. Mas não precisa, né? É como se a gente parasse aqui agora e falasse, meninas, vamos fazer uma oração para todas as mães que estão vivendo a dor do câncer agora?
no mundo, no planeta? Quantas milhões a gente não sabe, né? Então vamos, né? E aí somos aqui 5, 6 pessoas tentando fazer isso para pessoas que a gente nem tem o nome para dar. Então, quando muitas pessoas se reúnem, é essa energia que soma, né? Que a gente fala de egrégora, assim, é uma energia que soma. E aí várias pessoas são atingidas. Então, naquele momento do desespero de várias mulheres no mundo, as orações que foram feitas para você também ajudaram elas. E a nossa dor cura outras dores, né? Eu falo eu escutei depois várias pessoas vieram me falar que foram curadas de outras coisas através, né, dessa conexão, né? Às vezes estava rezando por mim e sentiu a presença de Deus, do Espírito Santo, né? Então, eu recebi muitas pessoas, né, rezaram para mim. Pessoas, assim, da igreja mesmo, né, que a gente confia e tudo. E eu recebi várias mensagens dessa forma, né, que não era só para mim. Com certeza. Isso. Era para transformar, né? Inclusive a minha família. Forma, né? Inclusive, principalmente, né? Os que estavam mais próximos de mim. Marina, quando a gente fala em mães, naquela época, com certeza até hoje, mas principalmente naquela época, você lembra de alguma história de filha e mãe que não fazia parte do seu ciclo de amigos e que estava vivendo isso e que te marcou? Em relação à doença que você fala? Então, de mãe e de filha, não. Mas a vida inteira, eu fui muito ligada com essas histórias. Eu tinha muito medo do câncer. A vida inteira. Um mês antes A gente falou sobre medo hoje, né? E o medo de Na hora do novo, né? almoço. Por trás de tudo tem um medo, né, gente? Por trás de tudo. Um mês antes de descobrir, eu tive uma virose. Dessas que a gente tem que ir pro hospital, internar e tomar medicação. No meio do soro, eu chamei o moço do hospital. Tava a Bia de um lado com o Lipe, que tava com a virose, e eu do outro. Me veio, sabe o déjà vu? Me veio um negócio que eu falei, gente, pode tirar. Pode tirar agora esse soro, eu não dou conta de ficar aqui. Se eu tiver que passar por isso, se eu tiver que fazer... Olha pra você ver o pensamento. Se eu tiver que fazer uma quimioterapia, se eu tiver que ficar internada. E isso, assim, a pandemia... Você falou essa frase. Se eu tiver que ficar internada, eu não dou conta. Eu cheguei em casa, larguei o Lipe e a Bia lá. O moço tirou. Eu falei, eu me responsabilizo, pode tirar. Peguei o carro, fui dirigindo, larguei o Lipe e a Bia no hospital. Cheguei em casa e falei, mãe, eu não dou conta. Se um dia eu tiver câncer, vocês não precisam fazer tratamento, quimioterapia, porque eu não dou conta. Eu sou fraca, você sabe meu estômago. Meu estômago é péssimo. Tudo eu enjoo. Eu não dou conta. E na hora me veio era um trem, assim, que eu não dei conta de ficar na poltrona do hospital. Passou um mês, onde que eu tava? Aí Deus vem te mostrar o quanto você é forte. Na poltrona do hospital, passando exatamente por isso. E a pandemia, eu segui uma moça que eu vivi a vida dela na pandemia com câncer. E ela faleceu um pouco depois da pandemia. E eu lembro direitinho da minha mãe falar, minha filha de Deus, mas você vai adoecer de seguir essa moça. Para de seguir essa moça, porque eu não queria conversar, era a minha novela, sabe? Era a moça, a história da moça. E minha mãe ficava, Deus livre guarde a hora que você precisar de sofrer por alguém, que com isso, você não vai nem ter força mais. Eu lembro muito dela falar isso pra mim. A gente tem que saber até separar as dores. O que é a sua dor, o que é a dor, entendeu? E eu falava, nossa, mãe, mas nada a ver. Deixa eu seguir a moça. E ela faleceu e eu... E por que você acha que você seguia essa moça? Eu não sei se é uma preparação ou se já era uma conexão, entendeu? Muito com pessoas que já teve câncer, mas uma coisa assim absurda. E eu tinha no meu coração a certeza absoluta que essa doença não tinha cura, que era mentira. Tipo assim, a pessoa até curava, mas passava 2, 3 anos, voltava. Entendeu? Eu lembro direitinho que uma prima me abraçou e eu falei assim, você sabe que não tem cura, né? Porque isso já era uma fala minha. Já era não uma tem crença cura. sua. Exatamente, uma crença virou, né? E, nossa, e hoje, assim, mais uma coisa, né? Que foi desconstruída, né? Porque eu falo que, assim, hoje eu estou curada, né? É o só por hoje. O só por hoje que vale para várias coisas, Exatamente. né?
E a questão da energia que nós falamos hoje mais cedo, né? O só por hoje, ele traz o amanhã, que é só por amanhã. É o famoso um dia de cada vez, né? Que é tão difícil na prática. E é o que a gente vive, né? A gente fica imaginando o futuro, nem sabe se vai existir. Exatamente. O meu só por hoje é esse, né? Mas às vezes o só por hoje da outra pessoa, né? É a droga, a dor da, né? Cada um tem um só por hoje. É muita pretensão a nossa, né? De desenhar uma história de... Como é que eu vou explicar para vocês o que eu penso? Que vão passar imune, né? Assim, tem até a questão da fé, né, Marina? Que você é testemunha viva disso. Não, eu vou dar conta e tal. Mas o fato da gente... O que eu queria dizer, de fato, é assim... Que nada vai acontecer comigo, que eu vou fazer assim, assim, assim. A gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. Pode viver o acontecer hoje, tudo, né? Eu Igual acho. você falou, quando você fala, fazendo o seu melhor, para não se culpar. tendo essa fé que eu acho maravilhoso penso e comungo da mesma forma que você, que é o que sustenta e peço cada dia mais, né? Que Deus sustente mais cada vez a minha fé. E a gente, assim, viver realmente um dia de cada vez em tudo, né, gente? Em tudo. Em tudo. Em tudo. Né? Hoje a gente está aqui conversando, fazendo, acontecendo. E a gente pode até preparar o próximo forecast. E quantas coisas aconteceram na preparação desse forecast, inclusive, né? Mas é muito importante a gente ter essa percepção, que é um dia de cada vez. E sempre me vem a frase dos alcoólatras anônimos, né? Os alcoólicos anônimos. Por hoje, mais um dia de cada vez. Entender que só hoje está no nosso controle, né? Só está na minha mão hoje. Amanhã, eu não sei o que vai. Amanhã eu tenho controle de amanhã. Mas hoje eu só tenho controle de hoje. E o meu pensamento é assim... muitas pessoas, né, fazem esse treino aí, né? Eu penso, esse treinamento aí com a mente. Não, comigo não vai acontecer, comigo não vai acontecer. Comigo eu penso diferente. Eu penso assim, eu quero estar forte o bastante caso venha acontecer. Se fortalecer emocionalmente também, né? E essa força, né, a minha é Deus, é a minha fé. Então, porque realmente essa pretensão que nada vai acontecer comigo, isso não existe, né? A gente não controla nada. Não controla. Fechamos aqui? Não. Eu sei que vai perguntar. É melhor você perguntar, senão eu vou seguindo aqui na minha cabeça. Acho que acabou, né? As perguntas. Acabaram? Você falou de vários recados que Deus te deu. Eu acho que... Né? Conta pra nós um recado que você recebeu e que você fala, cara, esse... Será que sou eu mesmo? Será que ele tá falando comigo desse jeito? Vou contar. Foi o primeiro deles. A minha avó paterna teve câncer. E câncer de mama. Mas não tem a ver relação, porque é paterna, né? E ela teve um médico em Uberlândia, etc e tal. Só que na hora que você descobre, todo mundo fica assim, vai pra São Paulo. Você tem que ir pra São Paulo, você tem que ir pra São Paulo, porque lá que tem, né, o melhor tratamento, enfim. E logo quando eu descobri, uma amiga minha mandou mensagem para uma amiga que ela tinha médica, que era oncologista em Uberlândia, pedindo referência desse então médico que tinha sido o médico da minha avó. Mas eu pensei assim, nossa, minha avó tem 90 anos, né, 80 anos, não vou nesse médico de jeito nenhum. Né, assim, eu acho que muita coisa, eu quero ir para São Paulo mesmo, vou para São Paulo e tudo. Aí essa amiga respondeu. E ela viu meu nome no exame. Ela falou, peraí, Marina Alves Borges Batista é a filha da Silvana e do Luiz César? Ela me conhecia. Era a Flor. A Flor Copati. A Flor Copati. Nossa, olha. Ela falou, não é possível que é ela. Você pode falar para ela me procurar agora. Ela passou o telefone para minha concunhada, para tudo. Ela veio até a mim, entendeu? Deus mandou ela. E a referência dela pro médico, ela trabalha com o médico. Aí, quando eu fui no médico, não contei nada disso. Já tava lá falando, não... Mas eu tenho que ir no cirurgião. Fui no cirurgião, super bem recomendado pela Flor. Ele falou assim, eu vou agora te recomendar, oncologista clínica, porque a minha parte é assim. A Flor. Era a Flor. Então, assim, eu não tive, sabe essa questão, segunda opinião, segundo diagnóstico? Eu não tive essa... muita segurança. Muita segurança. Porque, sabe, eu falo assim, que não... E Deus fala comigo muito rápido.
Porque ele conhece a filha que ele tem, né? Então, imediatista, ansiosa, apesar de tudo. Ainda tem muita coisa para melhorar todo dia, né? Mas ele conversa comigo, ele me dá as respostas, assim, muito rápido, sabe? E não teve mais rápido que isso. Entendeu? Tipo assim, muito 2 dias depois eu já sabia. Com 1 semana, o meu diagnóstico já estava na mão. Com 1 mês, eu já estava sentada fazendo a quimioterapia. Então, assim, sem intercorrência, eu falo... Meu pai parou de contar. Na 52ª vez que nós fomos para Uberlândia, ele parou de contar. Nós nunca furamos um pneu. Eu vou passear. No shopping, fura pneu. Sabe? E na época, tava aquela estrada horrorosa, sabe? É impressionante. Nós não furamos um pneu. Eu não sei quantas vezes a gente foi, ainda vai muito, né? Por essa questão. Por esse motivo, nunca furamos. Você vai ter que começar a conversar com Deus antes de passear? Hoje eu só passei, não, mas todo mundo fala, Marina, você desperdiça, tem hora. Porque, realmente, Deus é muito maravilhoso comigo. Porque Ele é muito rápido, sabe? É uma troca, assim... E eu falo que hoje, antes de vir pra cá, por exemplo, eu fiz um momento, né? De oração e de louvor... para que Deus me usasse, né? Para eu falar o que Ele... para alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas. Para me usar da maneira como Ele, né? Como Ele sonhou. E na hora que eu tava rezando, eu ainda falei assim, nossa, que saudade, né? Desse momento. Porque era tão frequente na época da doença. E quando a gente silencia, né? A gente escuta ele melhor, né? Não é que ele deixa de falar com a gente. Mas nós que escutamos ele. A gente para pra ouvir. Exatamente. A gente para pra ouvir. Porque ele não para de falar, né, Tati? Ele tá lá, assim... Ele tá lá sempre por nós, pra nós. E quando a gente, né? Quando eu me aproximo, assim... eu falo, gente, eu tenho que fazer isso, né? Porque é tão mais... Tudo fica tão mais coerente, né? Tudo fica tão mais leve. Vivendo a quaresma, agora eu ouvi uma frase muito forte, que eu acho que pode fazer sentido, assim, para alguém. Que a paz que a gente busca tá no silêncio que a gente não consegue fazer, né? Porque o mundo só grita, né? Barulho, né? As nossas funções, né? E a gente só... Nossa, hoje foi um banho, assim, de 40 minutos louvando, rezando, maravilhoso. Antes de vir para cá, que foi, assim, realmente o que eu precisava, sabe? Né? É tão pouco, né, da nossa parte, né? Por tudo que ele faz. Exatamente. Muito pouco. Vamos fazer um bate-bola aí com elas? Estão preparadas ou não? Bora. Tá? Bora. Eu vou fazer primeiro. Vamos lá. Você tá cheia de alunos, né? Cheia. Quantos alunos você tem? Assim, nossa, muitos, né? Assim, ao longo da vida. Esse tema mãe, inclusive, antes... Fala pouco. Antes, me veio na cabeça isso também. A minha primeira terapeuta, quando eu comecei a ser professora, ela falou assim, você tem noção que você é um pouquinho mãe de todas essas crianças? E isso é muito forte em mim, porque realmente eu sou, né? Você é eu bem pego maternal, pra mim. né? Muito maternal. Muito maternal. E hoje, né, esse ano, 20 alunos de manhã e 20 à tarde. 40. Então, como mãe dessa turma, vai dar um recado específico para eles. Ai, que lindo. Aí, olha ali pra aquela câmera. Pode pra você olhar falar, lá, pode. né? Crianças, a tia Marina ama muito vocês. Vocês são muito especiais na minha vida, na minha jornada, na minha caminhada. E eu tenho certeza que Deus escolhe a dedo cada criança que Ele coloca na minha vida. Um beijo especial pra todos. Nossa, eu me senti a Xuxa agora. Seu momento Xuxa. E eles vão amar. Vai ser recorde, gente, de visualizações. Me desculpa os outros Eles vão convidados. ouvir todos os dias. Vão Vão mandar. todos os dias. Eles vão amar. Marina, conta pra gente um sonho que você ainda não realizou e que você vai realizar. Nossa, é sonho material? O que você quiser contar. Não, eu tenho... Ai, Nossa, eu vou falar... meu coração até, sabe? Quando o Espírito Sai da boca. né? eu tenho vários, né? Nossa, eu sou super sonhadora. Que ótimo. Materialmente, de todas as formas eu sou sonhadora. E eu falo que os meus sonhos, eles não custam caro. Sabe? Não é aquele sonho, tipo assim, quero ir uma vez por ano, nada disso. Tem nada disso. Sabe? Se eu viajar e ir pra praia com a minha família, essa que é a minha alegria.
Mas eu falo que um sonho que eu ainda não realizei, que em nome de Jesus nós vamos realizar, é levar minha família toda lá em Aparecida do Norte para agradecer minha cura. A gente programou essa excursão. A gente já alugou até ônibus e tudo, mas ainda não saiu. Porque assim, uma fica grávida, aí o menino é pequeno, aí sabe? Mas vai sair. Esse é um sonho assim. E com, sabe, aquelas pessoas que fizeram assim. A diferença, né? Ah, e eu tenho muita vontade também de fazer assim, uma festa, sabe? Já tive mais. Mas esse ano é 35, sabe? Então, assim, colocar as pessoas, sabe? Eu queria falar uma coisinha pra cada pessoa que tava ali, que às vezes eu ainda não tive oportunidade de falar, sabe? Eu já tive muita. Uma celebração, né? Uma celebração. Não precisa ser no aniversário, não precisa ser, sabe? Mas é um momento de gratidão, sabe? De agradecimento. Sim. Eu tenho um pouco de preguiça da palavra gratidão, porque eu estudo é gratidão, né? Mas é agradecimento mesmo. No sentido, assim, mais... Sincero, né? Da palavra. Não é aquela gratidão que é Da boca tchau, pra sabe? fora. Tchau, gratidão. Sim. Não, é aquela, sabe? É aquele sentimento, assim, de muito nunca honesto, ter muito palavras. genuíno, né? Exatamente. De reunir essas pessoas, sabe? Eu falo que eu queria chamar meus médicos, as enfermeiras, sabe? Todo mundo, as pessoas que estavam perto de mim, os amigos que apareceram, os que... Nossa, eu queria, sabe? Fazer, assim, um movimento. Você quer. Mas aí eu quero, mas aí eu fico com um pouco de preguiça, sabe? No mesmo momento que eu quero, eu fico, não, vai dar trabalho. Então vamos pôr a viagem. O principal é a viagem. É Aparecida. Então vai Com a lá minha pra família Aparecida. toda. Isso. Excursão, sabe? Camiseta. Tudo eu faço camiseta, as meninas ficam Você já vai frouxas. ter tudo junto, então, porque vai virar festa. Vai, Vocês tudo eu faço camiseta. As meninas ficam, Marina, já tá brega, você tá sabendo? Camiseta tá brega. Eu falo, não tá de jeito nenhum, eu amo. A gente faz deixa, almoço né? de domingo, eu quero fazer camiseta. Que delícia. Marina, agora vamos falar dos seus filhos, seus filhotes. Conta pra nós o que foi de mais bonito nessa fase que você viu durante esses 3 anos, vindo deles. Nossa, é pesado, né? Porque realmente o amor deles foi o meu sustento, né? Mas eu acho que o mais bonito é ver hoje a forma como eles me enxergam. Principalmente a Bia, que tem mais, né, uma consciência maior de tudo que aconteceu. Eu acho que ela é muito grata pela minha vida, sabe? Eu acho que ter uma mãe pra ela não é básico, sabe? Eu acho que ela já se sentiu... ela já teve do lado assim, e se ela não tiver? E realmente eu não estive por alguns momentos. E eu acho, assim, essa gratidão dela pela minha vida, essa preocupação que ela tem, esse zelo que ela tem comigo, muito, muito, muito especial. E o Filipinho, nós estamos nos reconectando agora. Foi um período muito difícil. Ele ficou muito aversivo, sabe? Ele se afastou muito de mim durante o processo. Porque muito pequeno, Era né? menorzinho. A questão do cabelo foi muito importante pra ele, sabe? Ele não me via, né? Eu acho que ele nem lembra da mãe antes, né? E então, assim, essa reconstrução da nossa relação, sabe? Ontem foi aniversário dele, ele virou pra mim no final, assim, do jeitão dele, né? Porque agitado, ligado no... Nem sei no que ele é ligado. Ele virou pra mim e falou assim, mamãe, obrigado meu versário, viu? Eu quase morri. Sabe? De onde que ele tirou isso, sabe? Então, assim, nós estamos literalmente reconstruindo a nossa relação dia após dia. Com ele é mais difícil. Com ele o desafio é maior. E com a Bia, esse cuidado que ela tem comigo, A Bia sabe? sempre foi grudada. Muito. Né? São temperamentos muito diferentes. E a Bia, assim, é um espirro. Ela tá ali, mãe, o que você espirrou? Eu tava gripada, né, semana passada. Aí é água e sabe? É um cuidado que eu até fico com dó, tem hora. Porque eu acho que não precisava ser tanto. Mas é um amor, assim... É um amor que sustenta. Ele foi poupado, né, tia Marina, de você. O Filipinho, ele foi poupado de viver tudo aquilo de perto. E isso causou um afastamento, né? Ele teve uma fase com raiva, sabe? Ele tinha raiva. Você sentia que ele tinha raiva. Sim. E agora a gente tá reconstruindo essa relação.
Muito importante, sabe? Essa coisa de falar, mamãe, você tá linda, sabe? Mamãe, eu te amo. Porque não foi fácil, não. Eu imagino. Essa Ele parte. tá com quantos anos, Marina? Ele fez 6. Acabou de fazer 6. Se você muito puder novinho, resumir, você aprendeu muita coisa, eu tenho certeza disso, mas o seu maior aprendizado com o câncer, com tudo que você viveu, né, com o câncer. Ai, foi colocar o pé no freio nas questões. Eu sou muito intensa, né? Eu me entrego muito, né? Eu sou muito. E eu acho que colocar esse pé no freio, sabe? Em todos os sentidos. Sim. Foi um do ex lá, recalculando rota. Foi exatamente isso. Sabe? Deus mudou meu caminho, sabe? Ele mudou minha direção mesmo. Ele me tirou dos exageros, sabe? Me tirou assim, se eu gostar, eu gostar demais. Sabe? Se eu gosto disso, eu gosto demais. Esse equilíbrio, sabe? Não é fácil, eu não estou no equilíbrio. A gente busca o equilíbrio todos os dias. Mas isso é muito claro hoje pra mim. Que eu tinha que... Opa, vai com calma, né? Assim, desacelera. Não. Exatamente. Em todos os sentidos. Que bom que você delícia de enxerga papo. isso. Você tá vivendo isso, né? E aí, vamos lá? Vamos olhar para a câmera ali famosa e ver se aí, agora. Não você já ensaiou? O que você treinou? O que você ensaiou? Mas vai, para quem que você quer dedicar esse episódio hoje? Que é um episódio de mãe. Ah, com Uma certeza menina, é pra minha mãe. né, gente? Menina que venceu, né? Uma menina aqui na nossa frente, né? Ah, muito obrigada pelo menina. Alice, jovem senhora. Uma jovem senhora. Na menopausa, eu falo pra todo mundo. Como se para de contar pra todo mundo que você tá na menopausa. Eu conto pra todo mundo. Com certeza é pra minha mãe. Se hoje eu sou um pouquinho da mãe que eu sou, da mulher, da esposa, da professora, é porque eu tenho ela por trás de tudo. Eu tenho ela por trás da lancheira dos meninos. Eu tenho ela por trás, organizando todos os materiais que eu preciso para fazer aquela aula legal para as crianças. E hoje ela só não está aqui comigo porque ela foi fazer o que ela sabe fazer de melhor. Ela foi cuidar da minha avó, da mãe dela. Ela foi cumprir o papel, que é o que ela sabe fazer de mais lindo, que é cuidar. E o meu beijo, meu amor, minha gratidão vai todo para ela e para minha avózinha. Um beijo para as duas, que eu amo demais. Ela chorando aqui. Até lembrei da Juju agora, que deu os cotonetes. Na época da Juju, a Juju catava o cotonete aqui de baixo e fazia assim. Nossa, deu uma cachoeira. Tadinha, obrigada. Ai, vamos agradecer, né? Eu que agradeço vocês. Vocês são demais. Vamos fazer, ó. Vamos dar um tintinho aqui de água saudável. Gente, olha minha Não, mas eu adoro meu batom. Só saúde. Saúde, viu? Amém. E agora Muita a gente vai saúde. finalizar para agradecer os nossos Pra ver se eu enxergo. patrocinadores também. Me refazer. Audio Center e La Mimir Colchões. Evento Turismo e Ering Store. Desafio Empreendedor, Espaço Boutique e a doutora Daniela, da Clínica Colibri. Doutora Daniela. Beijo, obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi excelente. Obrigada, Maravilhoso. tia Maria. Espaço também aberto para você aqui. Você não pode trazer seus alunos todos, que o Alan vai matar a gente. Eles E vão nem a sua amar. família toda. Mas Ah. qualquer coisa, pode ser que a viagem para Aparecida dê um podcast. Bom, com certeza. Vai dar Com uma certeza. Viajando. E a gente vai querer a camiseta. Com certeza. A camiseta brega. Que eu quero é com foto. Muito obrigada a todo mundo que está aqui com a gente nessa audiência desse episódio de hoje. Obrigada. Tchau, tchau. Tchauzinho.